no nosso episódio inaugural, que vai ser veiculado, dando destaque para você também, no, na segunda parte, vamos falar assim, que a gente vai dividir ele aqui na edição. Se apresenta, por gentileza, que você tem muito o que acrescentar, é um currículo extenso. Faz um breve apanhado aí para a gente, para o pessoal que está conosco no CuidaCast, conhecer um pouquinho de você e para a gente Claro, vamos lá. desenvolver aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de trazer informações úteis que, de fato, inspiram e mudam vidas, né, transformam vidas. Eu sou Fernando Coelho, atualmente com 55 anos. Sou implementador da NRU, né, que é essa novidade aí de saúde mental. As empresas passam a ter a responsabilidade sobre a saúde mental dos funcionários. E fiz aí a minha formação pela Unifesp, né, com a chancela do MEC, para exercer essa atividade. Sou divulgador científico de neurociência comportamental, sou terapeuta científico da Clínica Holmes, aqui em Belo Horizonte, que é uma clínica de alta performance, saúde masculina, feminina e psiquiatria, né? A gente promove lá várias frentes. E implemento também a relação terapêutica junto às empresas, que hoje é o primeiro produto na esteira de qualquer empresa. Uhum. E pontuando aí o que a Tati disse, né? Talvez até empiricamente essa linha que ela segue é maravilhosa. O Comitê de Ética Animal, por exemplo, ela não permite, das restrições que ela tem, não permite que os animais fiquem isolados. E quando a gente fala no paciente paliativo, quando você diz que coloca a música que ele gostava, né, ou gosta, É. a gente precisa entender que apesar da imagem de um declínio cognitivo do paciente paliativo, o cérebro está tentando ali, né? Às vezes teve um derrame isquêmico, ele está tentando por vias periféricas a evolução. E aí a percepção subjetiva de bem-estar do paciente paliativo nesse quadro, que você vai lá e coloca a música, você está diminuindo a solidão desse paciente. Por quê? Porque o fato de ele estar, por exemplo, apenas ouvindo, imagina que ele não está recebendo esse feedback, né? A pessoa não põe nenhuma música, simplesmente chega ali e limpa. Então, todo esse cuidado que você tem, ele tem um embasamento científico e isso é muito legal. A segunda parte, a gente não pode deixar de dizer, acho que estava na pauta, nós estamos chegando ao fim já? Não, na Não, não. verdade, a gente está começando aqui Não, a nossa então conversa com não você. vou dar spoiler E, aqui. e você, eu já tive a oportunidade de estar em algumas palestras do Fernando, já conversamos longamente também, né, Fernando, a Sim, respeito de vários assuntos, e eu, conhecendo seu conteúdo, eu gosto muito quando você traz aquela perspectiva do cuidado que tem sido dado aos animais dentro dos zoológicos, para sim, preservação, e como que o ser humano tem, de certa forma, sido exposto a situações que são degradantes em sim, termos de legislação que permite um monte de coisa, né? sim. Contra a integridade mental, a saúde física também, existe uma exposição. E conta um pouco dessa história para nós e depois fala assim, como que a gente pode também direcionar isso de uma certa forma para que isso seja, porque eu acho que tem muito a ver com o que você falou aí, né? De colocar uma música é um diferencial, Sim, você ativar uma memória é um diferencial, você gerar um bem-estar minimamente para as pessoas que estão sob cuidado, sim, acabam fazendo muita diferença e que na correria da vida que a gente está hoje em dia, ela acaba se perdendo. As pessoas estão se desumanizando em função de procedimentos de trabalho, de exposições a desejos, a situações que são mecanismos externos, né? Então, assim, como que isso também pode interferir no cuidado com as pessoas, que é o foco aqui do... sim. Eu vou fazer aqui a conexão entre quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente tem essa imagem de finitude, de proximidade com a finitude. Uhum, Quando a gente fala de Alzheimer, a gente já imagina a ideia de um velhinho, né, uhum, naquele quadro clínico que inspira os cuidados que a Tati traz. Só que, tanto o que há de concreto em prevenção de Alzheimer e tratamento efetivo, não medicamentoso, uhum.
Mas, no que a gente pensa de saúde mental, se comunicam na mesma linha comportamental necessária para ter uma qualidade de vida, para Alzheimer ou sem Alzheimer, Uhum. naqueles pilares que a gente traz, que são os pilares da saúde mental. Então, a gente tem que pensar que o Alzheimer, ele pode ser detectado 20 anos depois, e você tem ali um cuidador que provavelmente, dependendo da idade, já possa estar, olha que loucura, já possa estar apresentando alguns sintomas não facilmente detectáveis de Alzheimer, Uhum. cuidando de alguém que está lá, entre aspas, não pejorativamente citando, no fim da linha. Uhum. Então, esse é um assunto que daqui a pouco você vai trazer. Porque o Alzheimer, muitas vezes, ele é exatamente percebido no momento onde que já não existe mais uma reversão, no momento onde já está avançado. Só que esse momento, ele é uma janela muito curta, né? Eu Sim, vou citar sim. aqui o livro do Dr. E, Dale e até Bredesen. aproveitando que eu tomei um café e a gente já conversou sobre isso, tem o Uhum. café contra Alzheimer também, depois você menciona Sim, para nós vamos nós. citar o Ah, café, né, que ajuda muito, ajuda em 64% a melhora do Alzheimer. E eu não quero dar spoiler, se eu tiver, me corte aqui. não, Mas bora veja aí. bem, Aqui a gente está. O é, assunto, flua. nós temos uma sociedade hoje, o que o Lúcio citou aqui é muito interessante, que eu sempre cito isso nas palestras. A palestra, ela é para trazer a pessoa para a revolta dos atentos. A gente precisa mudar a nossa linha comportamental para ter saúde mental e física, que é uma coisa só, didaticamente a gente separa. E para o Alzheimer é a mesma coisa, é Uhum. exatamente o mesmo tratamento, que é o estilo de vida, né? Então, eu cito na palestra, e o Lúcio gostou muito, vou citar aqui, que se hoje a gente pegar o que a gente tem aqui na mesa e mais alguns apetrechos, colocar numa bandeja Coca-Cola, eh, chips, chocolate e etc. Opção, não estou criticando as marcas, não, poderia ser refrigerante, Uhum. né? Mas droga, celular e levar para o chimpanzé lá no zoológico, o vigilante de fato vai nos prender por tortura animal. Ora bola, se nós temos 98,8% genoma, ou seja, DNA, idêntico a um chimpanzé, por que que para o animal, e não o desmerecendo, é uma vida, colocando ele abaixo de nós, não é isso? Mas se por que para o animal que tem esse índice de paridade com a gente é tortura animal e para nós não é, né? Então, o que que eu quero com isso? Ilustrar que hoje nós vivemos uma sociedade em que nunca se teve tanto fomento para levar uma vida saudável quanto para levar uma vida de porcaria, porque o nível de interação química, de químicas que não existiam, de fumaça de óleo diesel e etc., Sim. é muito grande. E É notável até a questão da gente fazer uma saída, às vezes, do centro urbano, vai para uma cachoeira, vai para uma cidade do a interior, vai respiração para alguma coisa, melhora, o sono como que melhora, tem um monte de reação do organismo, né? porque não me entenda ao mal, mas esse corpo mamífero terrestre vertebrado primata, com 98,8% de genoma idêntico ao chimpanzé, não é feito para viver nos grandes centros, na Uhum, cidade moderna. uhum, Isso aqui para ele é uma inadequação. E a sociedade nem sabe que não sabe sobre isso. Quase todos os nossos psicossofrimentos vêm dessas inadequações, a inadequação do cérebro. E hoje o grande desafio, né, o Lúcio sabe porque participa do assunto comigo, o nosso grande desafio hoje é mudar a sociedade nisso. O Alzheimer, ele não tem cura ainda, né? Nós passamos mais de 30 anos buscando aí dissolver as placas beta-amiloides, né, as placas amiloides, e descobriu-se agora que não é esse o caminho. Elas são a proteção do cérebro para inflamação e outros multifatores que acontecem ali na glia, no cérebro. Então, um cara estudou o assunto por outro viés, escreveu um livro que chama O Fim do Alzheimer, uhum. e ali ele faz um mapeamento com exames genéticos para ver o tipo de Alzheimer que a pessoa tem e coloca para ele um estilo de vida que traz a pessoa para o normal. E as pessoas não sabem Que disso. bênção, né? Nossa, É Isso fantástico. precisa ser não vou falar mais divulgado nada nesse podcast, ao eu vou ficar só infinito, né? escutando. E aí você tem Nu! o café para Alzheimer, que é um estudo, se não me engano, australiano, mas se você entrar no YouTube hoje, colocar café para Alzheimer,
vai explicar que o café, e geralmente os velhinhos, pela geração deles, todos tomam café, Sim, né? Você pega o café, mistura ali óleo de coco, manteiga ghee e azeite extra virgem, dá aquilo ali 3 vezes por uma dia para eles. receita relativamente Simples, simples barata, que eu, dentro de eu, hábito eu tomo, alimentar, né? não altera tanto o café, você Uhum. acostuma com aquilo, e vai recompor a, a bicamada fosfolipídica. Os neurônios, eles são recobertos por uma gordura que é seletivamente permeável à entrada dos íons, que compõem o nosso potencial de ação. Vou Tem, tentar tem, explicar da tem forma algum mais efeito didática. preventivo também, o café? O café é Não, mas estou falando preventivo. assim, Eu esse tomo aí, ele pô. nessa idade, porque à medida que você Ah, não, avança, eu já estou ele entendendo. já está doido querendo saber Deixa o eu sabor anotar, do porque eu vou café. tomar. Ô, Todo amigo, aqui, dia ó. agora. Toma aqui, ó. Enche sua xícara Não, aí. já O que que tá, já tá. acontece? Tô O ligado. café sintetiza o que o organismo precisa absorver. Com o envelhecimento do intestino, você vai adquirindo com essas comidas modernas, a farinha branca hoje tem o dobro de cromossomos do que tinha, você vai permeando ali o intestino, você absorve menos. Se Uhum. você absorve menos, você tem que expor mais a substância que você precisa suplementar. Então, esse café, ele vai trazer mais essa gordura que recobre ali a bainha de mielina, né? Que está no neurônio. E a nossa cognição, ela está ligada à qualidade Da dessa sinapse, gordura né? neuronal, porque o nosso cérebro é elétrico, igual o liquidificador da cozinha. Uhum. A química gera elétrica. E aí, para esse íon entrar ali a menos 65 miliamperes, milivolts, ele precisa dessa camada funcionando. Então, você está com um idoso em casa que vai começar a tomar um café que vai melhorar em até 64%. Você tem um livro que vai te ensinar, e você vai fazer, você tem que ir no médico, vai fazer o exame, vai ver lá, né, a proteína, se geneticamente foi sorteado para ter Alzheimer, mas você vai pegar um estilo de vida que traz esse cara para a qualidade de vida, porque o problema do envelhecimento é a indignidade. Quando você pega uma pessoa normal, nós estamos construindo, eu estou construindo um novo idoso. Não bebo, não fumo, vou à academia, durmo Sim. cedo. Por quê? Porque o meu medo não é da morte. Eu, pessoalmente, Sim. fui lá estudar a alma, entender, né, sobre isso, mas o meu medo não é da morte. O meu medo é da indignidade lá de Eu acho, décadas acamado. eu acho que isso é a grande dor da Da maioria das maioria. pessoas, Tanto né? é, Inclusive, Porque, inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer para o Fernando aqui. Se esse tratamento é só para a pessoa que descobriu que pode desenvolver, ou se é para a pessoa que já tem, consegue ter você algum faz o exame para ver se você tem a genética. Está descrito no livro o exame que tem que fazer. é, Só que é o seguinte, o mapeamento tratamento, genético, ele no é um caso? espelhamento, variações do mesmo tema do que o que todo mundo tem que fazer para se adaptar a essa vida moderna. A gente, enquanto caçador-coletor, Sim. nós temos uma única tribo no mundo que ainda vive como caçadores-coletores, que são os Hadza. Tem até no Instagram, é bacana de acompanhar. Eles estão na Austrália. Eles têm uma microbiota que a ciência desconhecia. Olha que Inclusive, eu interessante. queria até, perguntar a você aqui se isso tem a ver com o mapeamento genético que você está falando, esse exame. Você vê assim, Ele é de identificar mapeamento genético. as possíveis doenças que você pode vir a desenvolver. Aí também, queria também que você trouxesse essa visão da epigenética nessa questão de desenvolver essas doenças, porque eu acho que tem muita doença que depende do meio. Se você estiver num Sim. meio que te adoece, né? Vamos lá. Explicar o que é epigenética para quem está em casa. O quanto você é submetido a uma substância ou ambiente dá start genético numa doença, uma predisposição. Veja bem, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que mudar a cultura preventiva e vamos ter que mudar o nosso estilo de vida se a gente quer chegar até o final da vida carregando sacola, subindo sem escorregar, sem cair, tendo força para carregar o neto e ter cognição, né? Quando você faz Sim. musculação, você estoura a fibra, a síntese proteica, você estoura a fibra, você gera irisina, miosina que vão criar neurogênese, novos neurônios por neuroplasticidade. Você precisa disso porque você perde neurônios. Então, o que faz para Alzheimer ele é exatamente a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, do que tem que ser feito para todo mundo. uhum. Você tem que ter aqueles pilares de saúde mental: sono, exercício, alimentação, rotina, uso consciente controlado de telas e fuga do estresse. Só que, para Alzheimer, quando você faz o exame genético,
você vai descobrir ali no guarda-chuva qual é o seu tipo de Alzheimer. E aí lá no livro explica o que é que você tem que fazer especificamente para aquele tipo de Alzheimer. Para ele não Uma desenvolver. personalização do tratamento para você ter o resultado. Para ele manter as condições mínimo operacionais de um adulto funcional. Sim, então quer dizer que se a pessoa descobrir com uma certa antecedência e levar o estilo de vida Ela adequado, resolve o ela Alzheimer. consegue chegar até o fim da vida dela sem ficar dependente. Sim, ela vai minimizar ao máximo o desfecho catastrófico. Beleza? Então, essa possibilidade, e daqui para frente, gente, entendam. Eu estudo inteligência artificial, sou soft skills, mas eu me situo em inteligência artificial em saúde. Nós teremos o avanço muito grande de medicações e de tratamentos e etc. Nós estamos falando aqui concretamente da realidade, o que é que nós temos à mão hoje. E que é simples, porque sempre que sai um remédio, ele tem que passar pelo FDA, ele tem que passar pela Anvisa. Aquilo tem uma jornada de ponta a ponta de implantação Sim, muito grande, de valores e altos. muitas vezes isso também é um check and balance ali de qual o prejuízo que isso traz e qual que é o benefício. Exatamente. Né? Por quê? Porque um velhinho sem músculo e tudo, beleza, resolveu o Alzheimer, tem cognição, mas não tem mobilidade, Acabou. né? A Inclusive, qualidade de Não vida tem como cai. recuperar. eu tenho um questionamento que é muito pertinente. Sim. Isso tudo que você falou é muito maravilhoso, mas vamos olhar da perspectiva de um país onde 90% da população ganha menos de R$ 3.500 mensais. Uhum. Esse tratamento custa quanto? Ele é acessível à Olha realidade só, da grande maioria? esse cálculo, eu não tenho mapeado esse cálculo aqui, mas o prejuízo, e não colocando a Tati como viés de prejuízo, muito pelo Pelo contrário, contrário. é lucro, mas tudo que você vai gastar com o Alzheimer, com certeza, sequer compara com Coitada comprar da um Tati, livro. ela não colocando a Taxa, não, Não, é maravilhoso o que ela na faz. verdade é a Ela traz perspectiva do cuidador, né? Vamos lá. Que você trazendo aqui, Ela né? traz um ganho enorme. Inclusive, o cuidador está na pauta de se tornar profissão regulamentada nesse momento, inclusive algumas campanhas, não sei se está veiculando, para que seja uma profissão incorporada ao SUS também, né? Então, assim, isso é até trazendo só É porque você falou legal, assim, porque né? ela vai concordar comigo em 2 pontos. Primeiro, é melhor não precisar. Sem dúvida. Sem dúvida. Segundo ponto, ela não vai ter uma crise, ela vai ter só crescimento. Segundo o estudo da doutora Roberta Stancioli, que é aqui de Belo Horizonte, o Brasil tem a curva de crescimento de idosos maior do que todos os países da Europa e alguns da Ásia. O melhor asilo aqui, que é o Aquarela, ele tem um índice de pacientes que ultrapassam 100 anos de apenas 2%. Não pejorativamente citando, mas a carcaça, nós somos um animal, a carcaça chega muito prejudicada pelo estilo de vida, eles não conseguem fazer milagre, apesar de ter uma estrutura de alta complexidade extremamente avançada. Então, pensa comigo. Hoje, quem tem que pensar em Alzheimer, óbvio, a gente tem que pensar nos pais, nos tios e etc., mas a gente tem que mudar as lentes, né? Tirar um óculos e colocar outro, pro Alzheimer na gente. Eu que estou com Sem 55, o cara que está com sem 35. Por isso que eu perguntei da prevenção, Claro. porque eu quero tomar esse café a partir de Toma um agora, livro, né? toma café. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, é porque eu concordo que, mesmo se custasse 10 milhões de tratamento, é óbvio que ele deveria estar acessível a todo mundo, mas trazendo à luz a realidade que a gente tem um sistema único de saúde que, querendo ou não, não é 100% eficaz no tratamento da população, devido a N questões de orçamento e corrupção dos nossos governantes, entre outras coisas. Então, por isso, quando eu te falo da questão do preço, é porque, às vezes, se for um preço que é acessível, aquela pessoa, o SUS não vai me fornecer, mas eu vou fazer um esforço e ir por vias particulares, entendeu? Mas eu penso, dando um furo, eu penso o seguinte, por isso que é tão importante isso que a gente está fazendo aqui. Levar conhecimento, né? Conteúdo, É isso. entende? A gente tem que ensinar as pessoas. É E, isso. por exemplo, a gente já senta para conversar com o Fernando, a gente tem que ter tipo um dicionário, porque ele é muito inteligente. Então, diluir esse conhecimento que ele traz e trazer para o povo, porque Inspirar. o pessoal está muito com o celular na mão, não está?
Então vamos falar de coisa que vai Você quer, agregar. você quer você colocar o conteúdo do Fernando em formato TikTok. Adorei. É isso aí, Kawai. Mas Vamos. e sabe o que que é uma questão que você levantou aí de maneira brilhante, a questão de custos para tudo? Mas o que a gente está falando aqui são coisas que elas podem ser agregadas ao consumo alimentar, que foi a questão do Sim, café, e uma outra questão que foi o conhecimento de mapear através de uma informação que está num livro. sim, meu amigo. Sim. E por Eu que só. que a gente está apostando muito mais na questão do cuidado pós-instaurar do que no preventivo? Não, eu Isso eu entendo. acho que é a grande questão em termos de valores, porque você falou, quanto custa Então. isso? Pode ser um custo que ele beire ao zero se a gente conseguir instaurar isso em termos de alimentação, em Eu, termos de informação Vocês veiculada. três eu, vão eu, precisar. desculpa, né? Eu concordo com você. Sim, eu só queria saber o custo. Você tem que fazer um exame, entendeu? Sim, Para saber É como começar você tem que levar o a estigma. Por isso eu quero Entendi. saber. A alimentação, eu tenho a plena consciência que não é cara. sim. A pessoa consegue adequar. Uhum. Mas esse exame, como que eu vou saber se eu tenho, qual Alzheimer que eu tenho e como que eu tenho que levar meu estilo de vida? Eu tenho que saber. Então isso tem um custo. É esse custo que eu queria saber. Se isso é Até acessível. chegar lá. Olha que interessante. Com raríssimas exceções. Só para falar, eu acho que o custo principal que a gente tem que ter, sabe o que que é? Foi o que você pontuou, conscientização, buscar informação. É. Isso é que é o custo, e esse custo ele Conhecimento é é a poder. questão de mentalidade, fazendo um gancho no que você falou. A maior dificuldade que a gente tem social hoje em dia é fazer com que as pessoas entendam que não é ela pegar a tela e ficar rolando e curtindo o Não, vídeo do TikTok concordo. e buscar se balizar em coisas que vão fazer diferença no médio e longo prazo. Aqui, eu quero que o Fernando dê a resposta, mas eu quero sintetizar uma situação. Eu vi o podcast, eu entendi que tem como mapear. Na minha família teve pessoas que tiveram esse caso. Eu quero ver se eu tenho isso na minha genética. Eu quero fazer esse exame para eu poder levar um estilo de vida saudável agora que eu não tenho nenhum sintoma aparente. E eu sei que a alimentação é barata, eu consigo colocar isso de maneira barata na minha vida, mas eu tenho que fazer o exame. Eu descobri isso porque eu vi o podcast. Sim. Agora eu pergunto, aonde que eu vou fazer o exame? O SUS tem? O SUS não tem? E se o SUS não tem, quanto que eu gastaria para eu poder tratar a minha saúde, porque não tem preço? Entendeu? É isso. Aí eu vou voltar para o Fernando, só colocando o que eu acredito com relação a isso, sabe? Porque eu utilizo as redes sociais principalmente para poder alimentar-me de conhecimento de coisas que fazem sentido para mim. Aí eu Maravilhoso. vou colocar uma questão que é uma questão de saúde também. Então, eu tenho uma predisposição genética para perda de mobilidade articular. Qual o conteúdo que eu consumo? Eu vou lá nos fisioterapeutas que estão colocando e mesmo sem saber se o conteúdo ele é aplicável ao meu exame de DNA, ao meu exame que eu fiz de radiografia, de imagem de qualquer coisa, e testo o conteúdo que se aplica para mim, que está chegando para mim gratuitamente, para ver se ele funciona. Então, eu estou querendo colocar isso no sentido do quê? Se o Fernando nos permite aqui ter acesso a uma informação que é um café que ele previne o Alzheimer, eu não preciso fazer o exame de DNA para começar a tomar o café. Eu Claro. tomo o café Concordo e no com você. momento oportuno Concordo eu com você. faço o exame. Se eu Aí- tiver o dinheiro, se o SUS me permitir fazer isso, eu vou fazer o exame para eu ter Concordo com certeza de você. qual tipo. Então é buscar informação e aplicar ela, mesmo que seja por um conhecimento, por um viés. Vamos falar de instinto. Ah, eu acho que isso aqui é o melhor para mim, eu me sinto bem fazendo isso aqui. Então isso reduz o custo, Concordo inclusive, com lá na você. frente. Agora, só me permite então trazer um outro viés, Fernando. Você me desculpa, tá, meu amigo? A gente, porque a eu gente quero- cortou, a é gente porque eu roubou quero. a fala do Fernando. É Eu tô porque esperando não, O que eu Fernando, posso não, fazer? Fernando. Não, Fernando, é porque eu quero que quando você for responder, você entenda todo o ponto. Claro, se eu não esquecer lá o. Mas Através do vamos lá. Alzheimer, já esqueceu Ó, o que era. Eu concordo com o que o Luz falou. Perfeito. Se tem uma coisa que vai fazer bem é barato, por que não aplicá-la? Já que eu sei que na minha família tem esse caso. Mas aí eu trago uma outra perspectiva de uma população que não é muito bem, se eu posso dizer, letrada. Uhum. A gente não tem o hábito muito de estudar, a gente não tem o hábito muito de buscar informação, não tem hábito de ler manual, a gente tem hábito de ver meme. Tanto que o Brasil acho que é top 1 ou 2 em ver meme. Então, esse cara vai chegar o conteúdo do Fernando através de um TikTok. Vamos lá.
Então, como que esse cara não quer estudar, que ele é preguiçoso? Como que esse cara vai... Eu quero buscar esse exame, porque eu só quero saber como é que eu tenho que fazer na minha vida. Eu não quero estudar, eu não quero saber daquilo. A pessoa, às vezes, não tem essa disposição que você tem em querer buscar e ser melhor. Aí Não eu é posso todo mundo que é responder, assim. posso? Claro, lógico. A É, gente já roubou a palavra do Fernando, é, né? Esperando. todos nós. Eu vou ali no banheiro e já E volta. E eu Estou eu desnecessário. só não fui no banheiro ainda, Fernando, porque eu tô querendo ouvir sua resposta. Tudo bem. Aí, é um trabalho formiguinha isso. É por isso que eu te falei que a gente tem que ouvir e diluir. Entende? Diluir. Inspirar. Depois que ele falou Sim. isso, eu não trouxe os trem para eu anotar, já devia ter anotado. Eu quero o nome desse livro. Não, mas sabe Eu quero esse YouTube, por quê? Porque eu vou Mas a gente vai poder me rever isso quantas encarregar, vezes quiser. eu vou me encarregar de diluir isso. sabe o que você vai fazer? Quando esse podcast for ao ar, você vai transcrever na IA e vai fazer um texto para você ler direto. Mil Já- coisas vão acontecer. Ó, isso Em aí já cima tá- disso aí. tá por aí. Empresta o livro. Pronto. Aí melhor ainda. Porque, gente, porque isso aí, ô Geriston, e eu não falo isso colocando as pessoas menores, entendeu? Hoje eu tô aos 45 anos, com muito orgulho, eu estou nesse viés de que eu vou estudar, eu vou saber, quero sentar com Deus, cientista para Maravilhoso. começar. Maravilhoso, mas eu esperei 45 anos para começar isso aí. Entende? Antes a coisa foi construída paulatinamente. A gente não vai conseguir resolver. A gente vai conseguir melhorar. Entendo. Então você quer dizer então que ir criando conscientização através de pílulas, até a pessoa despertar para Sim. querer buscar informação igual o Lúcio Sim. trouxe. Ô, Geriston, o conteúdo que você traz, por exemplo, de finanças, eu estou querendo trazer para as minhas meninas e eu estou dando essas pílulas Tão há carinhoso meses. esse minhas meninas, isso é Ai, tão minhas meninas. Mãe, aconchegante. é mãe, né? Gente, eu gosto delas demais. É Eu mãe, elogio Fernando. elas todo mãe. dia. Ah, eu já estou me Obrigada. identificando como mulher. No sentido, Ótimo, né? não no De querer ser acolhido, né? Ah, Ser acolhido. uma vaga Por aí. quê? isso aí. Porque é uma coisa. E aí tem que ser devagar. Porque hoje, gente, eu não sei, o Lúcio consegue me ajudar com isso melhor. Quando a gente fala de classe, eu sou filha de analfabetos. Uma mãe que era semi-analfabeta e um pai que era o top, tinha sexta série. Mamãe tinha terceira. Minha mãe, depois dos 40, concluiu o segundo grau e fez um curso técnico. Papai continua na sexta série. Tati é a única da espécie que fez faculdade. Então, é assim, é um romper e sair furando bolha. Então, para eu chegar a pensar que eu tenho que ter uma educação financeira, você acha que eu ouvi isso onde, meu irmão? Eu fico ouvindo muitas vezes, né? Doido. Sentir a dor às vezes. E todo mês acaba dinheiro, no meio do mês tem moeda. E aí é pílula, que hoje eu acho essa pílula tão importante que eu quero levar essa pílula para as minhas É as meninas. duas coisas que movem o ser humano. Ou é dor, ou é benefício. Ou tá doendo em mim e eu tenho que mudar, ou eu tô vendo um benefício ali que eu quero. E aí você pensa, esse conteúdo do Fernando, e olha que eu sou mãe atípica, eu estou um pouco acostumada com esses termos. Conta pra nós o que é mãe atípica, já que você mencionou, porque tem gente que tá escutando também e Tenho não um sabe. filhinho que é autista e um filho que é hiperativo. Então, eu tive que entrar nesse mundo para poder auxiliar eles. E aí é tudo pílulas. É tudo pílula. E aí, o que a gente tem que gerar mais no ser humano, em qualquer ser humano? Desejo de conhecer. E aí, eu acho que isso também previne o Alzheimer. Sim. Quando você põe seu cérebro para aprender coisa que não está no seu escopo. Entende? Somente ciências exatas. Agora eu vou voltar e Pro falando assim, Fernando, vai lá, Fernando. Vamos lá, Fernando. nós trouxemos 1 milhão de Chegou a minha questionamentos. vez? Chegou. Você passou agora, prometo que eu vou cortar todo mundo. Fernando, chegou sua senha, Fernando. Seu Mas número. é porque assim, agora traz isso para uma realidade do que a gente está trazendo conteúdo também, né? Aham. Para o cuidador, né? O que isso reflete na vida do cuidador? Porque a gente, nesse debate aqui que a gente introduziu no meio da sua fala, a gente já percebeu que é importante a gente
levar essas pílulas para que na soma das pílulas a gente consiga trazer curiosidade para o aprofundamento do conhecimento. Então fala um pouco dessa questão do Alzheimer, da necessidade, igual o Gerson falou, da gente mapear custos disso, como que seria a qualidade preventiva disso, e amarrando tudo, coloca como que o cuidador também pode assumir um pouco essa responsabilidade do preventivo, não só do Alzheimer, mas para as outras séries de doenças, de aspectos de cuidado que ele tem que lidar ali no dia a dia dele. Então vamos lá. Como o assunto é Alzheimer, qual era a primeira pergunta? Tô brincando só para quebrar o Não perdeu a piada. Com relação a custo, nós viemos, aí vou dar uma contextualizada aqui, nosso país tem 526 anos, nós viemos de uma mistura de portugueses com índios, os portugueses não traziam mulheres na nau, porque poderia dar azar, imagina aquele mundo de homem e algumas poucas mulheres. Então chegaram aqui, eles se juntaram com várias tribos, mas principalmente com os tupis guaranis, que ou matavam o inimigo ou se juntavam para ter contingente. Então os primeiros 100 anos foram 100 anos de barbárie. Em 1920, o Brasil tinha 80% de analfabetos, você citou aí. Em 1950, nós tínhamos 50% de analfabetos. E hoje, nós temos um índice de letramento. Acima de 60% da população tem dificuldade de analisar um gráfico da conta de luz. Beleza? Diante disso, você tem a intervenção da tecnologia, os smartwatches, os dispositivos móveis em geral se tornaram touchscreen em 2014. Então nós temos 12 anos de um nível de telas tóxico. E aí, você tem uma população hoje cujo problema número 1 é o uso de telas. Beleza? Sim. Como que você vai converter pessoas para pararem de olhar o conteúdo que não serve para absolutamente nada? A gente está exposto a 1.300.000 dados dia, e só processa 300.000, que já seria uma overdose. A pessoa no dia seguinte não lembra o que viu. É chicletes para o cérebro. Como que você vai converter essas pessoas para passarem a ler livro de papel, na higiene do sono, porque tem que dormir cedo, porque o ciclo circadiano solta e recapta hormônios no horário do relógio, e ela está indo dormir 2 horas, e a vida vai só declinando em qualidade de É uma pensamento. loucura isso, porque eu faço acompanhamento com alguns líderes e fazendo essa consultoria empresarial que eu trabalho com ela, invariavelmente, quando existe um problema de gestão de tempo, a tela está conectada ali. Beleza. Então é o seguinte, depois de muito estudar, você vai estudando muito, você fica doido. Eu Mas é uma cheguei à loucura seguinte boa, essa é uma conclusão, loucura loucura boa. boa, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, aquela que nós comentamos, o bem ele é uma imposição. Eu tenho que chegar e eu tenho que obrigar a pessoa a seguir uma trilha do conhecimento. E não me entendam mal, eu não estou sendo grosseiro e vai fazer sentido no desenvolver do pensamento. Eu hoje olho para as pessoas e penso, você para mim é problema seu. No seguinte sentido, também. eu estudo pra caramba para disponibilizar um conteúdo, você assistiu, ou a gente levar a palestra e ter aquela natureza de crítica, Sim. né? Quer dizer, as pessoas Sim. não valorizam. Sim. Se eu levasse um videozinho de TikTok, todo mundo aplaudia. Sim. Então Eu hoje, marcava, compartilhava. sim, hoje, Já feita a dancinha. para mim, eu sou extremamente educado, não falo palavrão. O Lúcio me conhece, não sou tão refinado quanto esse Lorde inglês, mas Não, sigo a linha. Ô, Fernando, aqui só fazendo uma adendo, você não é tão refinado quanto isso, você é mais. Não. Aí, pronto, viu? Você, Arrumei Ó, alguém a seguir. Fernando, você é o Lorde britânico. Hum. Você é um Lorde dinamarquês, ou uma família real tailandesa aí, mas Mas acho- eu hoje, nessa maturação do que eu trago, essa é uma forma de pensar. Você, assim, não, falando mais uma vez, não sendo grosseiro, as pessoas, para mim, são problemas delas. Quando eu trago algo que eu boto a minha didática, que eu coloco a arquitetura impressionista das palavras para trazê-las para a revolta dos atentos, né? Para fazer o caminho na contramão da tecnologia, porque nós estamos, e aí, me perdoem o palavrão, não tem outro jeito, nós estamos no volta que deu merda. Nós temos que buscar o ponto de retorno, se é que ainda existe,
que nós temos o maior índice de suicídio entre jovens. Nós temos a primeira geração de crianças mais burras do que os pais, segundo o livro Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista Michael Desmorguet, francês. Então, quando eu trago, e hoje eu entendo, porque eu fui estudar frequência que antecede atração e merecimento, eu entendo que tem gente que não está preparada porque eu trago. Sim. E eu parei de ser o chato da neurociência. Hoje, se o cara quer, ele que me siga, ele que se vire. Infelizmente, não estou sendo grosseiro, mas dessensibilizei, que era o assunto que a gente estava falando Na lá. verdade, está ser coerente. Tem que ser coerente. Então, o que eu trago, e aí eu te falo, por que que eu sou chamado de neurocientista? Porque eu sou detentor da patente de um método que muda o estilo de vida. Se a pessoa não tiver um elemento novo para o cérebro processar, que vá transformar a vida dela, ela não vai melhorar nesses quesitos de pilar de saúde mental, porque senão ela já estava boa. E para eu ficar bem, que eu tenho um TDAH 7E, que é o TDAH mais severo, eu fui estudar neurociência. Dá muito mais trabalho ir estudar do que você se entregar aos prazeres hedônicos imediatos e levar uma vida, que é o que a gente estava falando. Quem é capaz de mensurar se o cara que é morador de rua e está no crack 24 horas não está tendo uma vida melhor do que a gente? Isso é subjetivo. Que tipo de sensação ele tem? Será que eu estou tendo aqui quando eu estou lavando cozinha, arrumando a casa, trocando pneu do Mas carro, não tem essas mesmo. coisas? Então, hoje eu sigo essa linha. Quem quer me seguir, beleza. Agora, eu vou demitir todo mundo que não quer. E se eu fiz a minha parte de trazer e captar e o cara veio, eu não desisto de ninguém. Eu atendo numa clínica psiquiátrica, eu falo com o paciente. Eu coloco uma barra de ouro na mesa, falsa, porque a original custa Eu já caro, vi. Eu e já falo, vi. olha, essa aqui é a sua melhor versão. É uma versão potencial, está latente dentro de você. Você pode desistir dela, eu não posso. Eu não vou te largar a hora nenhuma, né? E nós vamos chegar lá. Tem método, tem ferramenta intelectual, tudo bonitinho, patenteado, e eu te levo até lá. Mas eu levo o sedento ao bebedouro, mas não tenho o direito civil de enfiar água na goela dele. E aí é a única exceção que eu desisto, né? Por desamparo apreendido, eu vou falar, aqui não dá. Beleza, ó, você não quer, não quer. Hoje eu sigo assim, já sofri demais, cara. Você viu o que nós passamos. Então, em relação à sua segunda pergunta, por gentileza, eu me perdi, Não, que é eu coloquei do exame. isso. Olha só, Gerson, é muito importante isso que eu vou dizer, para quem está em casa, é muito importante entender. A medicina, psiquiatria, psicologia, são vieses reparadores, porque antes de 1900, nós tivemos a intervenção da família Rockefeller e dos Rothschild, que eram donos de farmácias nos Estados Unidos, e eles padronizaram a faculdade, né, como você falou aí, a importância de ter um título, né, uma graduação, os conselhos regionais. Então, o conhecimento, ele tinha dono, beleza? Hoje o conhecimento não tem dono. Uhum. Os artigos científicos são publicados na internet. Você entra, Journal of Science, eu entro no Nature, vou lá, traduzo e vou debulhando aquilo ali. O grande diferencial vai ser daqui para frente, acredito, pela aplicação da inteligência artificial também, o que você consegue entregar presencialmente, o que você detém de conhecimento, porque o resto está disponível. Inclusive, um detalhe, a gente na década de 90, quando a internet fazia assim, ó, né? Descarga. Jovem já conhece? É, eles estão... Meia-noite e um. Já Aqui, Não. eu peguei um pouco dessa fase aí. Então, você ia pra Você escutou internet, isso na gravação, você não viu? Não, Nossa, eu- 59 você ainda estava em atividades presenciais, meia-noite e um você estava fugindo do mundo real Só que eu não fazia isso, não. para o mundo virtual. Hoje nós estamos usando o mundo real para fugir do mundo virtual, né? Então, o que aconteceu? Nós viemos na medicina reparadora, eu quebrei um braço, eu vou ao hospital, e nós não tivemos no mundo ocidental capitalista a preventiva. A preventiva, isso é com relação ao custo, isso que eu quero dizer, nós temos que colocar essas lentes. A preventiva, Claro. com raríssimas exceções, ela é mais barata do que a reparadora. Sim. Na construção por exemplo, você montar um hospital e profissionais, a alta complexidade hospitalar é muito cara. Você pega sociedades como a holandesa, que os caras andam de bicicleta comem alface, você tem pouca farmácia, pouco hospital. Uhum. Então, ainda que o exame, se não me engano, é a APO
a proteína que eles detectam. Um dos primeiros cientistas a fazer todo o mapeamento genético dele não quis saber se ele ia ter Alzheimer ou não, né? Uhum. Provavelmente ainda não tinha o recorde do Dr. Dali Bredesen, que é esse sistema que recompõe aí os problemas do Alzheimer. Então, a gente precisa pensar em saúde reparadora. Essa é a nova onda a se surfar. Por isso que eu vendo relação terapêutica empresa-clientes, por isso que eu vendo NR1. Por quê? Se você pensar, isso também é outra disruptura, para trazer todo mundo para a revolta dos atentos. Se você pensar, hipoteticamente, um atropelamento de igual condição para duas pessoas, vem uma moto, acerta uma pessoa, vem uma moto, acerta outra pessoa, na mesma velocidade, joga na mesma distância. O Fausto Silva, uma pessoa de quem eu gosto muito, mas preciso citar, biotritransplantado em quadro senil. Uhum. O outro, um atleta com músculos para tirar do CTI, porque é músculo que tira do CTI. Quem que você preferia ser? 100% quer ser o atleta. Então, o que é garantia de saúde? Um cartão de plástico do plano no bolso ou o seu quadro clínico? A partir desse entendimento, e o cérebro não quer esse entendimento, o seu cérebro quer te ferrar. O seu cérebro acha que ele está nas cavernas. O que é a preguiça que nós citamos? E aí eu não estava na minha vez e eu não falei. A preguiça, ela é o cérebro arcaico querendo economizar caloria, porque enquanto caçadores-coletores você não tinha acesso. Você andava 30 quilômetros para comer um passarinho. Então, ele quer aqui, ele não sabe que, ele não ouve com o nosso ouvido, não vê com nossos olhos, ele não sabe que a 10 passos do seu quarto, você tem um aparelho maravilhoso, que é a porta da esperança, que é a geladeira, e quando você abre, sempre você vai achar alimentos hiperpalatáveis e hipercalóricos. Tem né? uma comparação que você faz na sua palestra, que é maravilhosa, da pedra, né? Do cérebro primitivo Sim, e do e o outro. córtex pré-frontal. Isso. São as duas áreas que a gente Uhum. mais tem que citar, e estão em voga, está hypado aí. Córtex pré-frontal é o que nos diferencia dos outros animais, Uhum. e que na evolução, né, há 6 milhões de anos, nós nos separamos do ramo dos macacos. Uhum. Viemos ali neandertais, hominídeos e etc. Nós temos 14% dos neandertais, tem um documentário no Netflix que mostra que eles eram mais amorosos, faziam rituais de enterro, muito interessante. Uhum. Então, pensa comigo. Nós viemos nos diferenciando dos animais pela complexidade das relações sociais poligâmicas. Passamos por maturações de vírus pelo menos 2 vezes, ingesta de proteína animal. Os neurônios foram se concentrando no córtex pré-frontal, né? E então o elefante, ele tem 220 bilhões de neurônios, nós só temos 86 bilhões, mas somos mais inteligentes, porque eles se concentraram ali. E o córtex pré-frontal, ele vai se comunicar na língua portuguesa com o campo estriado dorsal, que é essa pedra, que é a área arcaica, que é o subconsciente, ele não vê com os olhos, não ouve, não tem tato, ele só sabe o que está acontecendo na nossa comunicação interna. Uhum. Essa discussão em português, vou à academia, não vou. E quando a gente via no desenho animado o anjinho e o capetinha, antes da decisão do bonequinho do desenho animado, o córtex pré-frontal é o anjo que toma consciência. Quem assiste esse podcast agora entende quase tudo que a gente está falando e está tudo bem, mas ele não acorda no dia seguinte com vontade de mudar de vida, porque essa área arcaica, ela é o que vem lá dos répteis na evolução, essa aqui é mais recente, como o córtex pré-frontal, que é essa calculadora que faz o difícil a ser feito, que nos diferencia dos animais, ela é mais recente. O campo estriado dorsal, que é onde ficam os nossos hábitos e vício, hábito e vício é a mesma coisa no cérebro, inclusive substâncias exógenas, cachaça, droga e etc. Essa área, no dia seguinte que você participou da palestra, fala assim, não vai na academia não, tá chovendo. Você lavou o Keds ontem, Keds é ótimo. o dentifrício. O dentifrício é Keds. Fernando, explica o que é Keds. Keds é o tênis, É o né? tênis. Era o que chute. E dentifrício é a pasta dental. Pasta dental. Nossa, mas aí é muito antigo, né? Né? Isso não é do meu tempo. Não. Tudo bem. O Keds não é comigo também. Então, nós somos os sábios antigos. É isso. Veja bem, essa área, ela vai te submeter, via de regra, aos seus hábitos antigos. Você hoje, se precisar parar de escovar o dente, de usar o dentifrício, você não consegue. Vai dar um gosto ruim na boca. Mas, porque o hábito de escovar o dente todo dia foi uma circuitaria neural, o neurônio foi disparando mais neurônio, fortalecendo, você hoje não consegue. Dá abstinência se você não escovar os dentes. Mas e o hábito novo?
lutando contra o mesmo, né? hábito antigo. Você gasta 266 dias para Racional criar quando um ele já hábito. está implementado, né? Vou falar 21 dias. 21 dias é uma pinóia, É. né? Pinóia. Ah, disciplina. Disciplina não existe. É uma ilusão. Você só tem motivação e circuitaria neural de hábito. Ah, mas o cara não fazia nada, começou a ir todo dia. Motivação, não confunda com alegria. Ele precisa de motivo para ação, dopamina. O roedor a 10 centímetros da comida morre de inanição, fome, sem dopamina. Se você não tiver dopamina, você não faz nada. Uhum. Dopamina fásica, que vem dos estímulos do mundo externo. Ou seja, não existe disciplina, existe hábito. E para construir um hábito, você pode demorar até 266 dias. Você tem que fazer na força do ódio, via entendimento, método, ferramenta intelectual. É isso que a gente traz, até porque é importante entender. A espécie animal, lembra que a gente é um mamífero terrestre vertebrado? Ela nos gratifica como se nós não tivéssemos córtex pré-frontal pelo prazer imediato. Então eu quero dormir. Eu, Fernando, não é porque eu entendo neurociência, não. Eu quero dormir até meio-dia, comer pizza, beber refrigerante, sorvete Cérebro e primitivo pedindo. ainda, seminovo localiza usado em bom estado e namorar, né? Pegar as catilangas no Tinder. Então, se eu for. Você vê que esse termo diz muito sobre a idade de Catilanga. Mas Então, ele adicionou dentifrício, alguma coisa nova. Ele falou Tinder. calçar o Você viu? meu Cats, Jogou uma coisa. usar o dentifrício. Cats, dentifrice, Catilanga, Ele isso aqui é falou um do Tinder. Ele tá dicionário. atualizando, Ele tá atualizando. Agora pensa comigo, o que vira a vida? E é isso Pelo que menos nós você não estamos falou vendo. balada. Boate. Boa, discoteca. Nossa, falou Danceteria. discoteca. Nossa. Danceteria. Então pensa comigo, é isso que a sociedade está tendo o cérebro esmagado pelo próprio peso fronte ao excesso de conforto. Se eu me entrego somente a prazeres hedônicos, o que é hedônico, gente? É imediato, comer um chocolate, Uhum, etc. uhum. Beleza, no dia é joia. Mas e daqui 6 meses eu só comer essas coisas, eu só acordar meio-dia, eu não trabalhar, não fazer nada, minha vida vai virar um inferno. Então, a gente tem que capacitar as pessoas a conseguir emitir comportamento na contramão que sente, né? Uma vida Sim. virtuosa, prazeres eudamônicos, de longa distância. Eu entro na academia hoje, a área arcaica, se eu for sedentário, entrei na academia hoje, a área arcaica não vai enxergar nenhuma recompensa. Essa equação que acontece em português faz juízo de valor do que eu devo fazer ou não? Fala, não, você não vai fazer academia, não. Você fica aqui dormindo. Nós não sabemos se amanhã tem caloria. Ela acha que ela está lá onde se Sim. comia um passarinho depois de andar 30 quilômetros. Então, toda essa informação, gente, eu estou tentando didaticamente zipar aqui, mas toda essa informação, ela se chama psicoeducação. Sem psicoeducação, você não muda uma cultura. Nós estamos falando da cultura financeira e não entrando na sua seara. Em 1971, um estudo detectou o efeito Cantillon. Nós já nascemos dentro do Bem. efeito Cantillon. Bem na época do Braxton, o padrão Nixon. Então, O Nixon a quebrou o gente padrão já ouro. cresceu produzindo 10, recebendo 7. O efeito Cantillon descobriu que se você produzisse uma garrafa de água, recebia uma garrafa de água. Antes de 71. Produziu 10, você recebia por 10. O que aconteceu? Com a regulação da moeda fiduciária, em que você emite títulos, e o governo tem que fazer isso para regular a economia, Uhum. que a sociedade, ela suportava, né, a sociedade, principalmente a produtiva, ela suportava um declínio do quanto ela recebia. Sim. E de lá para cá, nós acostumamos com isso, e aí a produção foi só aumentando e a contraprestação diminuindo, exigindo mais. E aí, hoje você fala em burnout, mas da onde isso surgiu? A Aí nós parte da traz, né? economia, né? Uhum. E aí você tem algumas ferramentas, igual o consórcio, por exemplo, você consegue aproximar os 99% empobrecidos do 1% que está lá em cima, e etc. E esse assunto é muito legal. Onde a reforma tributária que está chegando agora? Aonde a tributação incide na saúde mental? Por que a gente trabalha, os caras que vão para o Paraguai, eles falam, cara, parece que a gente foi para a roça, morando na capital, tá? Uhum. Porque aqui você não tem que lutar tanto para ter o mínimo operacional de uma condição digna de vida. Onde isso influencia na saúde mental? Então, quando a gente traz psicoeducação, e nós somos parceiros, nós 4 aqui, com certeza não tem como não termos a parceria, né? Ela já está em andamento. A gente traz a informação completa. A pessoa tem que. Saúde mental é ligada à prosperidade, prosperidade, que é conceito ocidental de felicidade, é ligada a ter o dinheiro, não ficar milionário, mas ter dinheiro para ter uma condição legal. Sim. Então, a psicoeducação hoje, né, quem está em casa aí, que entre na revolta dos atentos, porque você, para mim,
é problema seu se você não vier através, né, do EcuidaCast buscar as informações. Cara, acorda aí, ó. Ô, lembra do, como é que chama, Leonardo DiCaprio? Venha, busque, É isso. porque não tem outro jeito. Ninguém vai tocar campanha na sua casa e falar, É. cara, melhora de vida. Empresários também, tá? A Com gente tem lá certeza. o Personal Mind. Pega o empresário e bota ele nesse app. O empresário, ele quer ser um cara de sucesso, às vezes ganha dinheiro, dorme mal, fica na tela, alimenta mal. Cara, ô, espera aí. Vem Vem, cá, vamos conversar. É completo. isso. Gente, o papo com Fernando Coelho é alguma coisa que se estenderia por horas e dias, uma sequência que interminável. Não, e eu fico sem falar nada, assim, só olhando. Eu fiquei também aqui um período. Parece que é do CuidaCast. Do CuidaCast. Mas eu vou passar agora a palavra para o Fernando falar um pouco desse final aí, dessa revolta dos despertos, dos atentos, revolta dos atentos, para ele dar um recado final para a câmera dele lá. E daqui a pouco a gente vai entrar com o Geriston aqui falando da especialidade dele, que são as finanças. Fala, Fernando. Vamos lá. Mais um toque impressionista, né? Se o Estado Manda lá para a câmera. se o Estado te entregasse, hipoteticamente, né, um chimpanzé para você cuidar, e você, se o chimpanzé morresse, você também morreria, eu, Fernando, afirmo com razoável grau de certeza que você entraria aí na internet, no KD, né, no Google Cara, ou na IA, e pesquisaria o que é que o chimpanzé precisa para viver. Ele precisa de um laguinho, um espaço de tantos metros quadrados, os coleguinhas, que tipo de alimentação. E esse chimpanzé, eles somos nós, à medida que temos 98,8% de DNA idêntico a ele, e o nosso corpo mamífero, terrestre, primata, precisa de alimentação certinha, de sono, né? Precisa não ter uso de substâncias como álcool e outras coisas mais, cigarro e etc. E se esse chimpanzé morrer, a gente morre, é porque a gente é esse mamífero terrestre vertebrado que precisa de cuidados. E a festa, ela tem data e hora para acabar, né? A gente vai envelhecendo e achando que a gente é um jovem de 20 anos e que tudo vai dar certo até o final. Só que quando a hora chega, né, quando a gente tem uma doença grave, como consequência dessa linha comportamental, desse estilo de vida, a gente não quer aquilo para a gente. E só existe o presente, né? A gente vai vivenciar isso. Então, essa é a oportunidade para que vocês acessem um conhecimento que vai transformar o estilo de vida e levar vocês com dignidade até o fim da vida, que é o que interessa, né? Ninguém quer passar 10, 15, 20 anos numa cama, dando trabalho para as pessoas, tendo um custo alto, sendo que se você fizer musculação, se alimentar bem, os estudos corroboram que você chega até o último dia de vida carregando sacola, cuidando do seu netinho, conversando igual um garoto de 35 anos. Então, Um é pouco isso, o menos. recado é esse. E só para poder fechar, manda um recado direto para o nosso público-alvo, que são os Nosso cuidadores, cuidador. para você falar aí como que eles podem fazer parte dessa revolta também, assim, de maneira objetiva. Sim, então nós vamos disponibilizar, né, junto à Tati, alguns protocolos que realmente vão elevar aí a entrega que esse profissional é capaz de fazer. Então, não estou puxando a sardinha para o nosso lado, mas estou também. Procurem a Tati, porque isso é de suma importância. O controle do eixo HPA faz muita diferença, principalmente em diminuir a ansiedade, consequentemente o estresse, depressão. A ansiedade, ela antecede a depressão em até 2 anos, né? A maior pesquisa das mulheres, que é o seu público maior enquanto cuidadoras, a maior pesquisa das mulheres no Google é a ansiedade, é um mal moderno, então a gente consegue neutralizar pioneiramente, né? Isso é patenteado. Então eu acho que a cuidadora ela deve procurar a Tati, deve buscar informações que vão trazer um resultado bacana. Deixa eu só ver se eu estou entendendo. Então, você vai dar para nós esse cartaz e o privilégio de, para a nossa audiência, ter acesso ao seu protocolo
Sim, nós vamos colocar isso dentro da formação. Eu espero, acredito que a Tati vai Viu querer, a parceria? Ó, para que ela formando seja ao vivo aqui, ó, ao exclusiva vivo, no segmento. em tempo né? Você sabe, se comprometeu com a audiência, hein? Tem como não É. entregar, não. Aí vocês vão procurar a Tati, eu vou estar lá dentro da formação Maravilhoso. dela, Maravilhoso. né? Com Sim, palestras e presente. conhecimento. Beleza? Fernando, sensacional. Aí, bom E demais. nós continuamos com esse episódio nosso inaugural